Tem muitas pessoas que Que são abençoam, boas, assim, sabe? pessoa A gente física. não tem, assim, uma doação, assim, todo mês, um É. valor pra gente comprar todo mês. Mas tem muitas pessoas que, assim, pessoas boas, que se a gente liga, assim, naquele momento de aperto, não ajuda todo mês, mas naquele momento, olha, eu consigo ajudar com isso. É. Porque Porque não- achar fácil de fora, às É. vezes, parece fácil. Mas quando você está lá, se você não... E eu acho que não é só a dificuldade do trabalho em si, eu acho que existe uma dificuldade até da pessoa encarar emocionalmente Sim. toda Que é essa difícil situação. mesmo, né? Sim. Crianças com várias questões, com muita necessidade de coisas que às vezes Sim. não são possíveis de se ter, com restrições alimentares, Sim, né? sim. A deficiência da criança, né? Eles tratam como amigos. Então, É. ele não vê mais a deficiência. Oi, gente, bem-vindos a mais um Dois Não Pode, comigo, Augusto Pinto, e com... Comigo, Juliana Mansur. E qual o papo do dia hoje? Eu sei que trazemos um gente. prato quente hoje, né? Hoje a gente Emocionante. tem duas convidadas muito especiais. São duas irmãs que criaram uma associação e literalmente carregam nas costas. Elas vão contar essa história linda. Uma associação que ajuda crianças especiais, não só crianças especiais, mas principalmente crianças especiais. Eu vou ler aqui a sinopse delas para contextualizar e aí a gente vai começar esse papo com elas. Mônica Santos, conhecida como Tia Mônica, tem 43 anos e é pedagoga. Começou a trabalhar aos 13 anos como diarista para ajudar sua família, mas sonhava em transformar sua realidade. Motivada pela inclusão de seu sobrinho Jonathan, que tinha síndrome de Cornélia de Lange, disformismo facial, deficiência intelectual leve a profunda, entre outros sintomas, cursou pedagogia e com o tempo passou a ajudar outras crianças que enfrentam desafios semelhantes. Temos também Selma de Jesus Santos, conhecida como Tia Selma, irmã da Mônica, que tem 39 anos, é pedagoga, mãe solo, nascida e criada na periferia. Aos 18 anos, tornou-se mãe atípica com o nascimento de seu filho Jonathan, a grande inspiração de sua vida. Sua jornada começou com o desejo de proporcionar inclusão de verdade para seu filho. Juntas, as irmãs Selma e Mônica criaram o projeto social Semeando Amor, que tem como objetivo atender crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade. No início, o principal intuito das irmãs era apenas acolher crianças em casa para que Jonathan tivesse amigos. No entanto, em agosto de 22, Jonathan partiu para junto de Deus, deixando um enorme vazio. E esse vazio foi preenchido pelas duas irmãs com seu projeto social. O que começou com pequenas aulas em casa, cresceu e se tornou um projeto social robusto, que hoje acolhe crianças em situação de vulnerabilidade com necessidades específicas da comunidade de Parelheiros, oferecendo a elas um ambiente seguro e de aprendizado. E agora a gente vai conversar com a tia Mônica e com a tia Selma para entender melhor essa história de amor e de doação, assim, uma das maiores histórias de doação que eu já ouvi falar. Bem-vindas, amores! Lindas meninas. Obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente está muito feliz e honrado de vir contar essa história aí para o nosso público. Vamos começar pelo Jonathan. Eu acho que é um belíssimo começo, né? Sim. Porque eu vejo que vocês são duas irmãs que se fundiram a partir do Jonathan, né? Sim. Imagino que vocês já se amassem, mas quando nasce alguém especial na nossa família, isso nos aproxima ainda mais. Muito. Conta um pouco dessa história para nós. Começa quem quiser. É bate-papo. Pode começar, Selma. Então, eu tive o Jonathan com 18 anos e ele veio com a síndrome de Cornélia de Lange, que é uma síndrome muito rara. E tudo foi muito difícil, né? Porque há 20 anos atrás era mais difícil a inclusão, né? E até o diagnóstico, imagino que tenha sido Sim, difícil, né? Sim. Para mim é até difícil falar, né? Assim, esse comecinho, falar do Jonathan, porque o Jonathan partiu e nos deixou aí com esse legado que a associação é fazer a inclusão. O Jonathan, ele era uma criança totalmente dependente e quando eu chegava para matricular ele em qualquer projeto, em qualquer lugar, as portas se fechavam para mim. E isso para mim é muito difícil. E quando veio a ideia da gente
se juntar, cuidar dessas crianças em casa, era porque meu filho tivesse esse contato com outro. Trazer amigos para o Trazer seu amigos. filho iniciou um projeto. Isso. Já que você não conseguia que ele fosse aceito em lugares para conviver. Isso, era muito difícil, muitas barreiras, né? Aí a gente resolveu levar as crianças para casa. Para casa de vocês. Isso. Crianças também com vulnerabilidade ou Sim. qualquer tipo de criança? No começo, a gente pensou em levar as crianças que tinham essa mesma dificuldade de estar nas unidades escolares. Mas daí vocês, nesse começo, iam e abordavam as mães, falavam, olha, quer que eu fique com seu filho? Como é que era? Porque, assim, quando a gente tem uma criança especial, o nosso núcleo de convivência é mais com essas mães também. Vocês já conheciam? Mas... E aí eu falava, olha, quer deixar lá? Você vai para uma consulta, vai fazer alguma coisa? Deixa ele lá, fica lá em casa. Aí a tia Mônica também começou a estudar, né? Tia Mônica, fala um pouquinho que você começou a estudar. Isso, eu comecei a estudar Pedagogia. pedagogia. As duas são pedagogas, né? Isso. Comecei a estudar. Foi bem difícil, imagina, há 12 anos atrás. Aí eu nem tinha dinheiro de condução para ir para a faculdade, então eu trabalhava em Santo Amaro, eu era vendedora, e ia a pé para a faculdade, porque eu não tinha dinheiro de condução. Então eu andava ali de Santo Amaro até o Borba Gato, e aquela época era tava ainda com essa história do bilhete único, não tinha. Era bem difícil. E concluí 4 anos e meio. É uma bela caminhada essa que você disse, para quem conhece a região. Dura. De Com uma noite, mochilinha e ia para a faculdade. E graças a Deus concluí com muito esforço. Sou muito orgulhosa de ser pedagoga. E aí comecei lá na cozinha, né? Vinha a gente cuidava. Mas você começou na cozinha da Selma. Não, a cozinha era minha, porque é mais baixo, o térreo, era mais fácil. Que assim, a casa era a mesma, é que eu morava embaixo e tinha a Selma em cima. Entendi. Mas aí começou embaixo lá. Era mais fácil para as crianças pela acessibilidade. Isso. E aí foi ficando, aí foi crescendo. Como é que você abordavam as mães com crianças? Eram as mães que elas já conviviam. Que vocês já conheciam da comunidade. O entorno ali. Por conta do Jonathan. Então, uma ia ter uma consulta médica e falar, deixa o seu filho aqui comigo. E às vezes mais também uma curiosidade, porque o Jonathan, a fisionomia dele chamava muita atenção. Então, as pessoas também, as crianças tinham receio, né? Então, a gente tinha que ter todo essa cuidado. Essa síndrome se assemelha que é algo como autismo? Eu não conheço a síndrome. Então, o Jonathan parece que quis pegar contar. todas as síndromes do mundo. Ele tinha quase tudo, só que a fisionomia dele era bem distorcida. Então, às vezes, as crianças se afastavam, tinham um determinado... Tinha medo dele, a fisionomia dele era bem forte. E aí, então, você imagina a dificuldade, né? E nós conseguimos ir adaptando as pessoas, porque se a gente não conseguia a escola, então a escola tinha que estar com a gente aqui. E aí, mas foi deixa eu entender, devagarzinho. Aí vocês começaram a trazer esses filhos, aí a pessoa deixava lá para ir numa consulta à tarde, aí uma outra... Quando que isso virou, a pessoa começou a deixar todo dia? Quando... Ainda era na sua casa? Quando a gente se expulsou da casa toda. A gente foi tomando conta, porque morava eu, a minha irmã Sil e a minha irmã Selma, em cima. E aí foi saindo. A minha irmã Sil saiu, eu e o meu esposo saímos, e aí a Selma saiu. Aí virou tudo associação. A associação é lá onde era a casa da Selma? A antiga, agora não mais. Agora a não antiga mais. lá. E aí você... Mas aí tudo bem, como é que virou... Estavam vocês duas absorvendo algumas crianças. Como é que isso foi virando? Como vocês foram conseguindo mais ajuda? Como é que você... Porque hoje vocês têm 147 crianças, 148? 171. 171 crianças. Começou com 1, 2, 3. Isso. Como é que isso foi ganhando corpo? E como é que você foi arrumando ajuda para isso? A ajuda demorou um pouquinho, hein? Para a primeira pessoa aí nos encontrar. Né? Aí, então, no começo, os Eram pais só ajudavam. vocês duas? Só nós duas. E quantas crianças vocês conseguiram absorver só vocês duas? Olha... A gente fazia milagre, né, irmã? Meu Deus do céu. Criança, só nós duas. Muita... 20? De 25. Olha, heroísmo, hein? Fazer isso dentro de casa, com
Ainda cuidando do Jonathan, que ele continuava... Não, e as medicar. outras crianças, às vezes, também têm uma Também. dedicação, Sim. talvez, parecida com a que você Sim. tem que ter Também com o vulneráveis, Jonathan. né? A gente colocava o horário do sono, tinha que ser todo dia o mesmo horário. Nós dávamos banho no início, né, irmã? Em todas as crianças. Dávamos banho. Hoje a gente dá banho naquelas que necessitam de fralda, né? Mas aos outros, antes, todos os outros tomavam banho. Mas por quê? Porque eu entendi que vocês queriam que o Jonathan convivesse, mas uma coisa é vir o Jonathan conviver, você está ajudando uma mãe que precisa fazer alguma coisa, a outra é você começar a absorver várias crianças a esse nível, dar banho, pôr para dormir. Por quê? Porque Que chavinha foi essa? Porque muitas das vezes essa criança vinha sem o banho. O único banho que aquela criança tomava era o nosso. A alimentação, porque o que acontece quando você tem uma criança especial? A mãe entra em um luto. Parece que a mãe, a família entra em um luto. Não é fácil aceitar. Zero. Não é Super fácil. difícil. Então, muitas das vezes, aquela criança, o que ela tinha era nós. Então, se ela veio para nós, eu tenho que dar o meu melhor. Tudo que eu entendo, meu pai e minha mãe sempre falou, inventou, dá o melhor. Mas teve um momento que deixou de ser não é hobby a palavra, Sim. mas deixou de ser uma coisa assim, deixou de ser amadora para virar. Não, agora a gente vai virar uma associação. Sim. Porque começou, a gente começou a não ter mais braço. Eu e a tia Mônica. Claro, vocês só tem 4. E aí a gente começou a buscar ajuda. E foi falando com os pais. Muitos pais nos ajudam, porque conhecem a nossa história. Então, um pai foi falando com o outro, aí falava com os patrões ajudavam, e falava com os amigos, e fazíamos rifa e festa. E... Vocês foram arrumando dinheiro para ajudar. Isso, para conseguir Mas e manter. braço? Então, as mães que iam nos ajudar nas festas. Fazia festa junina, fazia bingo. Aí a gente convidava as mães que estavam ali, que não trabalhavam, né, para poder ajudar a gente. Aí elas perguntavam, pode ficar, pode vir, o dia que puder vir a gente vem. Aí a gente fala, pode vir, o dia que quiser vir, pode vir. E a verdade é que as comunidades carentes são mais solidárias, né? Tem muita. São tem mais, muita porque gente todo boa. mundo está no sofrimento, todos Sim. se ajudam. Isso mesmo. A gente tem mãe até hoje, né? Você vê mais egoísmo com quem tem mais posses do que com as pessoas humildes. As pessoas humildes são mais solidárias. Vou né? contar uma história aí que o senhor... Não me veio chame com- de senhor, pelo amor de Deus. Não, eu te chamo de senhora, hein? Uma vez nós estava bem difícil de alimento, bem difícil. Aí eu falei, gente, quem tiver, né, o alimento, traga pra gente poder fazer o almoço que tá sem. E aí veio uma pessoa e nos deu 5 pacotes de arroz. Eu falei, ô Glória, veio 5. Depois veio uma senhora, o que ela tinha, ela trouxe. Meio pacotinho, mas já tava assim de arroz. E trouxe ali enroladinho e falou assim, olha, tia Mônica, eu tinha e dividi com a senhora e trouxe esse para mim. Então, aquilo foi grandioso demais. Muitas das vezes, aquele pouquinho que ela me trouxe foi bem mais difícil do que aquele que me trouxe os 5 pacotes Com de toda arroz. certeza. Né? Então, eu valorizo desde a maior doação até aquela pequenininha. Né? Você sabe que isso está na Bíblia, né? O dízimo da viúva. Então, Que Jesus disse, olha, mais vale o dízimo dessa viúva que não tem Sim. nada sim. do que do cara rico que veio aqui e botou um monte de dinheiro na Sim. igreja. Sim. E então, assim, cada doação. Já teve pessoas de ir lá doar um ovo. Tia Mônica, Olha, eu trouxe esse ovo. Eu falei, glória a Deus, já vai ajudar aqui a incrementar. Já teve momentos da gente fazer marmitinha para levar para casa para a criança jantar. Vocês têm uma comunidade de igreja? Porque geralmente essas comunidades ajudam muito, né? Não temos. tem. Não temos uma comunidade de igreja que nos ajude. Que conecta, né? Não temos. E hoje vocês têm voluntárias fixas? Temos umas princesas. Temos. Princesas fixas? Temos. De todo dia? Todo temos. É só segunda a sexta ou é sábado e domingo também? Sábado e domingo em eventos. Que a gente vai, vamos supor, vai ter que arrecadar, a gente viu que o negócio deu a gente precisa fazer alguma coisa. Aí vem Vocês todo funcionam o mundo. dia inteiro no contraturno das Isso. escolas. Isso E mesmo. para algumas crianças especiais, o dia inteiro. O dia inteiro, sem ir para a escola. Porque tomam medicamento, precisa descansar. Porque a gente dá o remédio também. E aí eles precisam descansar. Se eles vão daquele jeito para a escola, eles vão ligar para a mãe. A mãe não vai conseguir trabalhar. Então, eles ficam ali, a gente medica e põe para dormir.
para descansar. E depois acorda, vai pro lanche. E hoje vocês dão para essas 171 crianças duas refeições, é isso? Para cada? Um lanche, um almoço, ou um almoço e um lanche? Isso mesmo. É o café da manhã e o almoço e o lanche da tarde. Vocês têm uma escolinha também dentro da associação? Ensinam alguma coisa para as crianças? Sim. O que vocês ensinam? Nós temos reforço escolar, aula de como é que fala? O Muay Thai, que é novo Muay agora. Ah, que legal. Temos capoeira. Tem instrutores para isso lá? Temos, Que bacana. ele veio agora para nós, uma benção. Nós temos o mestre Pitbull, que é o que dá capoeira. Nós temos o nosso professor do Muay Thai, que é o Alif. Nós temos a tia Zazá, que dá reforço. A tia Dai, reforço. Tia Josi, reforço. E nós temos a tia Leide, que é do berçário. Ela cuida dos bebês. E aí, tem bebês também lá? temos. Ah, eu achei que começava com Não, 7 anos. sem limite de idade. É, Do nossa, zero é a mais quanto heróico quiser. ainda. porque Nós temos cuidar os de pequenininhos. Bebê. E bebê com vulnerabilidade também. Sim. Olha, Sim. tirar o chapéu. Viu? E temos a tia Dani, que é ela e a tia Selma da cozinha. Muito bom. Mas lá, todos nós temos que estar em todo o espaço. Porque vamos supor que a tia Selma Todo mundo tem que cobrir é todo mundo. polivalente. cobre todo mundo. Todo mundo Eu cobre vou todo pra mundo. sala de aula, de repente eu sou a professora, de repente sou a tia da cozinha. De a repente, tia da Cuida limpeza. horta. Vocês têm uma horta lá. Sim. Né? Isso. As crianças são responsáveis pela horta. Olha que bacana. E tem eles alguém têm que que cuidar. ensinou eles o manejo da terra? A gente recebeu uma visita de um pessoal que fez uma palestra para eles, né? O pessoal da horta, da prefeitura, eles foram lá e ensinaram as crianças, fizeram um manejo com eles lá. E hoje é organizadinho, dividido já em grupos, quem é da turma do reforço da tia tal. Hoje Sim. é tudo Sim. regradinho, Hoje- tem horário. hoje- Eles têm Sim. sala agora, porque a casa nova, cada um tem a sua sala. Lindo. E tem horário, o horário da capoeira, o Sim, horário da sim, aula. sim. o A horário... gente tem todo um cronograma. Na verdade, esse cronograma a gente está moldando ele. Por quê? Porque às vezes o voluntário tá, às vezes ele não consegue, né? Eles vão todo dia, mas às vezes eles têm alguma coisa que porque impede. quando eles arrumam um serviço para fazer, aí não vão. Vocês têm computadores na casa? Já conseguiram Ainda doações não. disso? Ainda não, É, ainda. ainda É não. isso, é isso. É. Que isso também é Mas já importante. tem a as sala, crianças A sala, gente tem a já sala. Já tem a sala para ter os computadores. Já tem os né? computadores. Já temos a salinha. E o curso que vocês oferecem nesse contraturno, esse reforço, quem criou essa estrutura? Ou você vê a necessidade da criança, pega o que ela está aprendendo na escola e vê a ajuda que ela está precisando? Ou é um curso já pré-definido de... Não, a gente trabalha a dificuldade. Por exemplo, a grande maioria precisa ser alfabetizado. Eles têm muita dificuldade, principalmente porque ou vem com alguma síndrome, que dá algum atraso nessa criança, ou realmente ele não consegue, né? Ele tem uma dificuldade. Ou somente o conviver mesmo, né? É ter aquela inclusão do convívio, né? Às vezes o ambiente aqueles do lar ganhos, sim. não é bom para estimular o aprendizado. Sim. 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 E também tem aquele ganho da criança, que pra gente às vezes não é nada, mas uma criança pegar um copo de água, aprender a amarrar um cadarço, ir ao banheiro sozinho, né? Pra gente é coisas normais, né? Mas para aquela eles, criança não. é uma conquista. É É uma uma conquista conquista. todo dia. É uma conquista. Conseguir sentar para almoçar, conseguir pegar o talher para comer. Hoje nossos Vocês autistas trabalham tão- nisso. Sim, Isso, a gente nessa trabalha autonomia. nessa Isso. autonomia para eles. Vocês ensinam nutrição para eles, como escolher os alimentos, como comer coisas mais saudáveis. Chega nesse ponto, não? Então, né, a gente Comer Não, verdura, não, porque porque- tem uma horta lá, Ju. Não, mas- Entendeu? Ainda está trabalhando no ponto No de a gente básico, come né? o que vai ter. né? É. Arroz de pizza. Hoje tem. arroz de Pode pizza. ser que Arroz não de seja pizza. o mais saudável, pode ser que só Isso, seja saudável, Isso, né? o cardápio ele é bem O oscilante. cardápio Ele oscila bastante. a gente vive perigosamente todo É. dia. A gente faz o que tem no dia. Vamos explicar para quem está ouvindo. Hoje, essa associação ela não é sustentada por ninguém fixo, né? Não, Não. É correndo atrás todos os dias. todos os dias. E Fica em Parelheiros, né? Fica em Parelheiros. E como vocês correm atrás todos os dias? Começou o mês. Você sabe que lá no fim do mês vai ter
ao longo do mês, X mil reais de despesa, porque são 171 crianças. Eu coloco nos status. Gente, alimento tá ruim. Nós não temos. Mando o recado no grupo dos pais. Olha, porque às vezes a mãe ela recebe uma cesta básica, ela não usa porque a criança está comigo. Aí ela vai lá e me doa a cesta básica. Né? E assim nós vamos mandando mensagem. Já teve uma época que o gás acabou. Você imagina o gás é R$400. O gás acabou. Eu falei, e agora? E aí, nesse dia, você tinha colocado o arroz, não foi, Fia? É. O arroz estava lá e eu falei, e agora, Jesus? O arroz, vai perder o arroz, porque metade de água? E aí, eu liguei para uma pessoa. Aí eu falei para ela, olha, eu preciso muito de você. Ela, Mônica, mas eu não tô em São Paulo. Ela estava viajando. Eu falei, e agora, meu Jesus? Ela falou, mas o que aconteceu? Eu falei, acabou o gás. Ela, peraí. No instante, minha filha. As portas abriram, o gás chegou e terminamos de fazer o arroz. A gente tem muitas pessoas que abençoam, assim, sabe? Pessoa a física. Gente não tem, assim, uma doação, assim, todo mês, um valor pra gente comprar todo mês. Mas tem muitas pessoas que, assim, pessoas boas, que se a gente liga, assim, naquele momento de aperto, não ajuda todo mês, mas naquele momento, olha, eu consigo ajudar com isso. Mas vocês têm sempre, por exemplo, a quitanda que dá os legumes, quando... A gente tem uma doação que a gente recebe de uma empresa, só que é muito longe, a gente não consegue ir buscar. Então, a gente divide essa doação e aí a pessoa vai buscar e traz até a gente ajuda. Mas a gente não consegue ir buscar. Porque a gente vai buscar e deixa as crianças. E aí não tem quem fique com as crianças. Aí, então a gente tem essa questão. Terceirizar aí. E quando faltam os voluntários, como é que faz? Junta todo mundo igual em casa. Vocês já aprenderam em casa, né? Como é que faz o corre, né? Junta todo mundo. Porque hoje é dia do quê? Só que assim, nunca pode... Nunca desvalorizar esse dia. Deus já te deu um dia. Então, só de abrir o olho é uma bênção. É bênção. Então, assim, nunca desvalorize esse dia. Então, faltou. A tia ficou doente, teve dia de faltar... Faltou 2 tias, é loucura. Hoje é o dia do cinema, pessoal. Hoje é dia do cinema. Todo mundo sobe e vamos assistir naquela televisão que tem que inclinar para cá, outra inclina para todo mundo conseguir assistir. E é isso, hoje é dia do cinema. E ali a gente tem que procurar aquele filme que dure até o horário do almoço. Para dar tempo daquela turma almoçar e sair e não ter ninguém machucado. Então, além da gente remanejar essas crianças, não pode ser só um improviso, acúmulo. Né? Isso. Não tem pode que saber improvisar a todo tempo. A todo tempo. Seja na parte da comida, seja na parte da ausência de um profissional. Isso e mesmo. Aquele mês quando você vê que não vai ter a comida suficiente? A gente liga pedindo, eu ligo pedindo. A gente liga pro tio, pro amigo. Sempre dá jeito. Tem que não dar. Teve nenhum mês que não teve. Pode mês não só ter teve tudo. Arroz. Tipo, não teve feijão. Mas teve o arroz. Mas teve o arroz. E eu falo pra eles, e a gente agradece todos os dias. Todos os dias. A gente não põe a mão na comida sem agradecer a Deus. Não podemos fazer isso. Porque eu falo pra eles que Deus, ele está em tudo. E a gente tem que se alegrar com pouco. Porque Deus vai te dar sabedoria. Quando ele te der o muito, você imagina. Se você não sabe agradecer o pouco que ele está te dando. E se você se acostuma com as bênçãos que você tem todo dia, para de perceber, né? Eu sempre falo isso, porque é muito fácil parar de perceber, então, né? Valorizar o que você já tem. Né? Que é muito, mesmo. todo dia. Sim, Qualquer todo pessoa dia. que acorda todo dia já tem muito. Isso mesmo. Sim. Né? Eu falo com eles, tem que chegar com alegria. Eu não gosto... Moço, não gosto de cara feia. Tem que chegar com alegria. O que aconteceu, minha filha? Tá vivo? Tá vivo. Todo mundo. E é que nem as tias. As tias lá, eu falei, gente, a gente tem que rir. Porque olha que bênção, a gente tá com saúde. Então, eu sempre priorizo por isso, a alegria. E elas também já passam por tantas situações, né? Em casa. E quem lá é um tá refúgio. Lá já é uma sobrevivência. E tem as crianças refúgio. que não são especiais também. Tem. E eu imagino que seja muito bonito de ver essa convivência. Eles assim. cuidam, eles nos ajudam. É uma São grande bênção. família. Viram voluntários. Sim, nós temos voluntários mirins. E é uma grande escola, porque essa criança, ela já sai dali completamente com uma outra cabeça de inclusão. Sim. É mais por esses, a inclusão é mais
para essas crianças do que as crianças que têm alguma deficiência. É. Porque eles vão ser adultos melhores, né? Com toda certeza. Mas Então, isso é uma assim- escola de vida maravilhosa para eles, né? É. Porque vocês aprenderam isso depois que o Jonathan nasceu. Sim. Eles estão aprendendo com 7 aninhos, com 8 aninhos, Sim. a importância da solidariedade. Sim, Sim. sim. E o bacana é que eles não falam a deficiência da criança, né? Eles tratam como amigos. Então, É. ele não vê mais a deficiência. É. Eles falam, Muito legal. olha, porque eles vão para a escola. E muitos estudam juntos, na mesma escola. E aí, eles falam, olha, aconteceu isso na escola com o Davi. E eu fui lá e falei que não pode falar isso com ele, que não é assim. Que bonitinho. Então, a gente sabe que tá dando certo, né? Claro, eles estão tão- aprendendo. Sim, eles Estão estão se fazendo a cuidando, diferença. né? Sim. Sim. Já vão fazer a diferença aí futuramente. Agora, vocês têm muitas carências, né? Desde carência alimentar, fundos, voluntários e tal. Para o público que está nos ouvindo, que tipo de ajuda vocês Mais preciso. mais precisam? A alimentação. A alimentação, o produto também de higiene, né? É. Que a gente precisa lá para fazer a higienização do espaço. E voluntários também. É. É que o voluntário normalmente teria que ser da região para segurar a barra, né? Sim. Senão não se sustenta, Senão não né? se sustenta. Não, Alguém não. que possa ir pontualmente para ajudar em alguma tarefa, mas para o dia a dia, necessariamente tem que ser da região. Da região. E tem, às vezes, as crianças que chegam com questões externas, assim, que estão com problemas em casa, com dificuldade. E como vocês lidam com isso? Porque É bem difícil. dói nosso coração, né? Dói. Eu tento segurar ao máximo essa criança Dá comigo. vontade de não devolver. Eu seguro o máximo, eu não deixo ela descansar no nosso espaço, porque eu quero que ela chegue em casa com a barriga cheia para dormir. Aí no outro dia acorda e vem. Porque se ela chegar descansada, O resto vocês cuidam. então assim, eu quero que ela canse. Você quer que ela chegue capote. e Isso. vai dormir. Não precisa viver Isso, aquela noite. isso. E, Mônica, vocês conversam com os pais, porque aquelas crianças que vocês estão acolhendo estão tendo um aprendizado maravilhoso, mas às vezes em casa volta tudo para trás, Volta. se os pais não estão envolvidos nesse processo. Vocês trazem os pais para perto também? Sim, mas a realidade ela é um pouco cruel, porque assim, a gente tem 171 pais, a gente faz reuniões a cada 2 meses, né? Aí só vai aquele pai que é aquele pai presente. Aquele pai que a gente precisa dar aquele recadinho. A maioria vai ou a maioria não vai? Não vai. Não vai. Não vai. E nem você pegar na porta, olha, eu precisava falar com você quando ele vai deixar o filho? Ah, eu vou ouvir. Não veio. É difícil. Mas Difícil. assim, o que me deixa com o coração mais tranquilo é saber que a gente está fazendo a diferença. Ah, mas muita né? diferença. E que é o que eu falo, né? O diferente é ser normal, É isso. né? A gente tá ali todo dia buscando. O que eu vou falar, né? Da inclusão. Eu, mãe do Jonathan, né? A inclusão, quando eu vejo que eu consegui fazer uma coisa para aquela criança não passar o constrangimento, que muitas das vezes os pais nem vê, né? Porque tá num espaço diferente. Mas eu sei que eu consegui fazer com que aquela criança não passou um constrangimento. Para mim, ali eu ganhei meu dia, né? Para mim, a associação hoje é o remédio da depressão, porque eu perdi meu filho, que foi, assim, a minha vida. Então, assim, para mim, todos os dias eu vou para a associação, para mim é uma terapia, cozinhar. E falar para um, vai no banheiro, e o outro, ele tirou o sapato. Então, para mim, ali, todo dia é um remédio. Todo dia. Aí, depois dali, eu vou trabalhar, né? Eu trabalho em um céu. E as pessoas perguntam, mas como que você aguenta, né? Porque você tá lá às 6 da manhã. Porque lá não é trabalho para você. Não, para mim é uma terapia. Eu falo todo dia, lá para mim não é um trabalho, né? E quando eu tenho o prazer de convidar todas as pessoas que vão ver a gente aqui para ir conhecer a associação. Quando chegar lá, vocês vão sentir um pouco do meu filho, porque todo dia que eu chego, eu sinto o Jonathan lá.
Que legal. Todo dia O que eu nome chego. vai ser Espaço Jonathan. Vocês É, estavam Espaço comentando. Isso. Jonathan. É a Associação Semeando Amor com a Tia Mônica, Espaço Jonathan. E como é que vocês conseguiram esse espaço maravilhoso? Como é que aconteceu essa mudança da Esse sua prédio casa novo. para esse prédio lindo, esse ambiente maravilhoso que vocês... Então, foram umas pessoas visitarem na associação, já tinham uns padrinhos, né, Mônica? As É. pessoas que ajudam a gente. Eu sou muito ruim de nome, tá? Então vocês me perdoam, os padrinhos aí, se eu for falar, eu sou ruim. Mas aí eles vieram, aí uma empresa, até então a gente não sabia, era da empresa K2, e eles tinham um projeto. Até então era trocar, A fiação, A fiação. né? Era trocar a fiação da escola. era para trocar a fiação. Mas quando eles chegaram lá, Foi engraçado. nesse dia, foi muito engraçado, porque não tinha torneira na pia da cozinha, porque tinha quebrado. É. Tava chovendo, molhava Caindo lá, água. molhava lá dentro. Aí eles ficaram... Fala da panela. O fogão, parecia um fogão a lenha. Panela Foi. toda preta. E eu precisava lavar essa panela do outro lado, passei. E esse monte de gente lá. E eu com vergonha, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, o que esse pessoal vai pensar, né? Aí tá bom. Mas Aí tinha eles- que acontecer o almoço. Tinha que acontecer, tava todo mundo ali. A tia Mônica ainda conversa com todo mundo. Eu sou mais assim. Reservado. Eu sou mais fechada lá na associação. Eu sou mais com as crianças mesmo. E aí eu fiquei lá fazendo as minhas coisas, o pessoal conversando, tudo. Aí tá bom. Aí eles foram embora. Como muitas pessoas, né? Visita e vão Vai embora. embora. Tudo bem. Foram embora. Aí se passou um tempo. Aí, no dia que o Jonathan faleceu, eles estavam ligando. Só que a gente não sabia, não conhecia o número, né? A Letícia que A Lê estava que te ligou. ligando, né? E meu celular estava desligado. E aí meu pai falou para ela atender. Aí ela atendeu, era eles, falando que a gente ia acabar de ganhar um prédio novo. Então, assim, o dia que o Jonathan faleceu foi o dia que a gente ganhou um prédio novo. É. Isso não é coincidência. É, totalmente adaptado, Lindo, lindo. Lindo, gente. lindo. Aí, Isso Aí foi a esse- K2. isso, a K2. 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 Aí eles falaram, aí procuraram espaço, tudo, para Construir. fazer, para construir. E aí eu fiz a doação da onde eu tinha um lugar que eu ia morar com o Jonathan, só que não consegui morar lá por conta da deficiência dele, que era muito no mato, assim, não tinha como morar. E aí eu fiz a doação desse espaço para poder ser construído o espaço Jonathan. É. E aí ficou onde que era a casa dele mesmo. Então, para mim, a todo momento que eu entro, eu sinto meu filho lá. A toda criança que eu ajudo, a toda mãe que eu ajudo, eu me sinto mais confortável. Porque a cada pai que perdeu um filho sabe que não é fácil. Que idade ele tinha? Eu perdi, pra você Perdeu? saber. Perdi uma Tinha. filha de 1 aninho. Então eu entendo o que você fala. Então, ele teve 18 anos. Jonathan eu fui mãe de UTI durante muito tempo. E o Jonathan viveu 18 anos por muito amor. Porque quem tem Cornélia, os médicos que vão, eles sabem quanto é difícil, quanta má formação eles têm. Então ele viveu 18 anos para ensinar. Não só me Verdade. ensinar a minha irmã, a minha família. Nós somos uma família diferente. Todas essas 171 crianças que vocês ajudam, é ele que trouxe isso. Sim. Ele existiu para que todas essas crianças tivessem esse presente que elas têm todos os dias. É verdade. É muita São coisa, olha almas o tamanho. que vêm para unir. Olha Sim, o tamanho do papel dele, né? É um Verdade. papel grande. É muito grande. Olha quantas vidas ele impactou. Sim. Sim, sim. Se ele não fosse como ele era, se ele não tivesse a deficiência que ele tinha, talvez vocês não tivessem nada disso. Então, olha a importância disso. A gente às vezes não entende as Sim, coisas e elas sim. têm propósitos muito maiores, né, do que É. O agir a de gente Deus é capaz de diferente, ver. né? Exatamente. Você não conhece o roteiro de Deus, né? Não. Você tem que fazer a tua parte. Então, como ela perdeu, eu perdi também um aninho.
Tava ótima, Olha, hoje, amanhã, Já não. morreu do nada, de De repente. repente. Não quero entrar nessa história aqui, Sim. mas aí você tem que olhar isso e falar, tem que ter um sentido. Sim. Sim. Ou que a você tem que família dar se um sentido Ou para você tem aquilo, que dar um né? sentido. Ela fez um blog, começou a ajudar outras pessoas, foi quando ela saiu do Sim. Fundo do poço. fundo do poço. Que conforme Mesma você coisa que você ajuda, fez, tá lá É, trabalhando. você ajuda, você é ajudada. É, né? Sim, é isso sim, mesmo. Ó, a cada sorriso, a cada abraço, Conforta a cada, seu coração. sim, a cada criança que come ali, sabe? Eu tenho muito prazer em cozinhar para eles, mesmo que seja o mais simples possível. Sim. Mas eu cozinho com muito prazer para eles. Eu faço questão de falar para eles, não tomar café, tem aquele que não quer e a gente senta do lado, tem aquele que só come. Tem criança lá que se você coloca comida diferente, ele não come. De um lado do prato, assim, ele não come. Então, vocês têm que conhecer cada um. Sim. Sim, a gente É conhece muito, cada um. por ter uma quantidade de crianças especiais, é muito mais complexo. Nossa. Né? Um que só come com o prato Olha, numa vocês posição, estão aprendendo outro que um não monte de sabe coisa comer lá. sozinho, De o talher. outro que está aprendendo. Sim. Não é, vamos lá, pessoal, serve Não, aqui. não só é Não, servir. Não é tão simples. Não. Vocês não eram enfermeiras, tornaram-se. Porque para cuidar dessas crianças tem que ser um pouco Você tem que ter o enfermeiro, jeitinho né? mesmo. Não é para qualquer um, gente. Você cuidar de crianças. Eu falo que questão de diploma não tem nada a ver com Não. isso. Questão do... É o coração. É você se doar, você tentar fazer, ai, não deu certo, é assim. Escola Entendeu? da vida, né, Selma? A gente aprende a cada dia. Cada dia é um passo diferente. A gente tinha mesmo um autista que não comia. Não conseguia sentar. Hoje ele já senta, ele come. Ele ainda não aprendeu a comer de talher, mas ele já come com a mão. Não, mas Já tá é uma ótimo. vitória. Já Então, é um pra passo. gente é uma grande vitória, porque pra muitos não é nada. Viu aquela criança sentada ali, normal. E daí? Né? E daí, né? Tá Como normal. você estava contando, ir no banheiro, não é uma Isso. conquista? Não, Ir no gente, banheiro é- sozinho. Isso. E tem essa outra questão também, né? A gente não tinha banheiro no outro É. espaço. A gente tinha... os banheiros que a gente tinha 2 banheiros que funcionavam, mas não tinha porta. Era muito engraçado. Era Eu fazia a muito. fila Vocês foram e batia na heróicas. porta. Aí eles batiam na parede. Tipo assim, calma, eu já vou sair. Quando as pessoas forem visitar, a gente quer mostrar A casa. onde era o espaço que a gente E onde atendia é. para as pessoas Verem ter a a diferença. noção. Vocês preservaram esse espaço como era? Está lá. Tá É lá. porque a gente tá de casa nova, agora fez Tamo um mêsinho. tentando né? mudar. Acabou de mudar. A gente Acabou Acabou de mudar, achei que é. já tinha algum tempo. Não. Ah, E É ainda importante, tá lá. né? Sim. As pessoas verem, porque faz anos que era daquele jeito. Era Agora daquele que jeito. tá Sim. de Agora de cara nova, né? Nossa, o fogão funcionava 2 bocas. 2 bocas. Quantos anos tem a associação? A gente tá com 12 anos. 12 É anos. bastante. Mais ou menos isso. isso. É. Porque no comecinho que eu tive o Jonathan, ele só vivia mais internado em UTI, médico. Aí quando ele começou a ter uma vida mais normal, mais com saúde, aí foi aí que eu fui buscar a escola mesmo, foi aí que eu fui atrás, e aí que a gente teve a ideia, quando ele ficou mais estabilizado. É muita coisa, hein, gente? E a tia Mônica, não contente com tudo isso, ainda adotou 2, né? Tenho Conta essa 2 história, Mônica. bênçãos, meus Ah, filhinhos. conta essa história. Eu sou mãe do... Eu não vou falar o nome deles, porque a gente tá em processo, tá? Tá bom, tá bom. Mas eu tenho 2 bênçãos que chegou lá na associação. E aí estão comigo o meu Mas mais o que novo. chegou lá? Deixaram na porta? Largaram lá? Uma tia-avó pegou as crianças, que as crianças viviam no meio de entorpecentes, na rua. E aí essa tia-avó pegou essas crianças. Essa história é recente, não é? Ou não? É antiga? Não, essa é outra. Ah, É, tem uma É. recente. essa é outra. Essa é minha, é um pouco mais antiga. E aí ela não deu conta de ficar com as crianças. E aí foi ficando comigo. E aí eu fui cuidando. E aí eu fui cuidando. E aí não veio ninguém. Eu fui cuidando. Ninguém Mas vinha os pais buscar. estão vivos ainda? A moça, ela não sei se está viva, porque ela estava já na rua, né, na Cracolândia. E o rapaz, faz muito tempo que eu não o vejo.
E aí, é simples esse processo? É bem Não. complexo, né? Ainda mais com Sim. pais vivos, né? Você não sabe onde estão. Eu vivo perigosamente todos os dias. Imagina. É muito difícil. Mas, como se Deus te der algo, É um ele não casal? dá, é um casal. Ele não vai te dar pela Que metade. idades eles têm, Mônica? O Yuri tá com Já falou. Tudo bem. 9 e ela tá com 11. E você tá com eles há quanto tempo? O Yuri, 8. Você pegou 8, pequenininho. Bem novinho. Agora com a Juju, 4 anos. É filho já. Total. Mas Mas não total. concluiu o processo ainda. Não, estamos em processo. E aí eu era pela Defensoria Pública, né? Mas Deus não te dá nada pela metade. E aí o doutor Valdinei, que é uma bênção na nossa vida, aí ele foi um dia, foi de Páscoa até, que ele foi levar um chocolate para as crianças e perguntou como que estava. Eu falei, doutor, pela Defensoria, um tiquinho demorado. E aí ele me apresentou um outro advogado que é especialista em adoção e não me cobra nada para fazer o processo das crianças. É que é demorado mesmo, né? É, muito. É que assim, é a burocracia mesmo, né? E eu já passei até algumas etapas. Né? Tá no fim já? Não que esteja no fim, mas quando eu já eles tô com fizerem as 18 crianças. anos, chega no fim. Mas é que é burocrático mesmo a adoção no Brasil. E tem tanta criança que precisa, né? E o processo Muitas. dificulta muito, né? Muito, muito. Dificulta demais, né? Sim. Mas eu sou tão feliz pelas minhas bênçãos. Eu imagino. Nossa, são lindos demais. Lindos. E qual o sonho de vocês? Quais, né? Meu maior sonho é chegar na associação e ter tudo para eles. Sabe aquela casa que a gente chega, abre o armário e Não tá tem restrição, tá fácil. Exatamente. Tá fácil. Fazer a comida e saber que, tipo, se ele pedir para repetir, vai ter. Hoje, se eles pedem para repetir, nem sempre tem. Não. E eles lidam numa boa, né? É criança, é ouro. A gente que não E quando sabe vocês entender. fazem campanhas assim de Dia das Crianças, de Natal, vocês conseguem, por exemplo, brinquedo para todos ou às vezes conseguem para uma parte? Já aconteceu várias vezes de uma parte, mas de um tempo para cá, Deus é tão maravilhoso que a gente está conseguindo para todos. Para todos. Só que a gente, lógico, a gente tem estratégias. Por exemplo, como são vários padrinhos, às vezes, lembra que eu falei que às vezes aquele leva um pouquinho e aquele leva um monte. Então, época festiva, o que a gente faz? Um saco único. Mesmo que você mande um presente. Para que não seja ganha muito e o outro ganha quase nada. Então, a gente faz um saco de TNT único para todo mundo. E é proibido abrir, só pode abrir em casa. Porque aí o outro não sabe o que ganhou. Porque às vezes tem um padrinho que vai dar uma coisa, nunca dão iguais. Porque são várias pessoas, né? Que a gente pede, né? Porque é muito difícil chegar alguém e dar para todo mundo. É que é muitas pessoas. 170, né? E aí a gente faz dessa forma. Então, aí já teve épocas também de levar a cartinha e o padrinho não trazer. Você imagina o desespero. Nossa. É desespero. Mas aí a gente tem que dar um jeito. Então vamos a gente supor. pede para outro, liga, chora. Chora, aí não deu certo. Aí o amiguinho do lado ganhou tênis, camiseta e 2 brinquedos. Então eu pego esse brinquedo e põe nesse saco. A gente divide se a gente sabe que dá pro outro. Que dá pro outro. Porque senão não pode sair sem uma lembrancinha. Não pode. E como é a logística do dia a dia, por exemplo? Você já sabe o que tem para comer amanhã? O que vai ter para você fazer comida amanhã? Ou vai descobrir amanhã? Como é? Não, a gente sempre sabe um dia antes. Um dia antes. Mas mesmo assim é emocionante. Não, a gente sabe um dia antes e tipo, Um dia será antes que vai dar? E geralmente vocês têm no café da manhã, assim, um pãozinho, é isso? Como é? O que é? O que é o café e o lanche? A gente teve pão essa semana que a gente recebeu de doação. Mas a gente faz cuscuz. Mingau, cuscuz, bolacha. Só que tem a questão também, que a gente agora tá recebendo muito também, é criança com problema de lactose. E as doações que a gente recebe... Tolerância. Não tem. A doação não vai ter essas Não vem essas coisas.
E aí a gente tem essas crianças também, essa situação com essas crianças. Aí a gente também faz chá. Chá. Que lá tem muito mato, né? E aí a gente faz bastante chá também para eles. E café da manhã é isso. É bolacha, é pão. É o que a gente recebe. Cuscuz, a gente faz cuscuz para eles também. E aí você recebe, por exemplo, para segunda-feira você vai receber alguma coisa quando? Você não Então, a sabe? gente não sabe. Doação é uma coisa assim. É todo dia. A gente não tem um doador fixo que fala assim: olha, você vai vir essa semana e toda terça-feira você vem buscar isso aqui. A gente não tem. Aí vamos supor, alguém não quis ir buscar um pão, igual foi o que aconteceu com a gente. Aí perguntou: vocês querem ir? Lógico, a gente vai buscar. Aí a gente fomos lá e buscamos. Porque tem isso, né? Além do que às vezes a pessoa doa, mas ela não consegue entregar. Tá aqui, vem buscar. É. E aí elas têm 170 crianças. Como é que elas largam? Vão buscar? E transporte, né? Onde vai Exato. colocar isso? Tudo é difícil, né? Tudo E qual é foi o difícil. momento mais emocionante dessa jornada que vocês lembram? Esse dia É inesquecível. Eu acho que Podem foi- ser duas histórias. Eu acho que foi o dia que a gente desceu a primeira vez pro prédio novo. Acho que aquele dia foi o dia que a gente falou assim: A gente conseguiu. a gente conseguiu, deu certo. Foi assim, um mix de sentimento assim, Foi. incrível. Foi. Eu pensei que eu ia ter Um troço. infarto. Você Pensei. não falou seu sonho, ela falou dela. E o seu? Ah, meu sonho é, gente, eles terem alimentação decente, sabe? É o É mesmo a alimentação. sonho dela. É, porque a alimentação pesa muito, muito mesmo, sabe? Ter arroz, ter o feijão ali, a carne. Ah, outro dia vai ser frango. Ah, não, gente hoje vai ser conseguir ovo. Você montar vai um poder comer um cardápio. ovo, montar um cardápio. Poder ter um cardápio Um da cardápio. semana. Sim. Saber que segunda tem a carninha, terça tem o Isso, franguinho, todo dia isso. tem o arroz feijão, quarta tem o ovo, É, quinta tem o macarrão. Isso. É ter aquela dignidade do cardápio, sabe? Você conseguir De ter para ofertar para eles, sabe? E Ter uma fruta. Sim, sim. fruta. E assim, as pessoas que nos ajudam lá são as meninas muito abençoadas, são as mães, assim, muito abençoadas. É muito difícil quando elas têm que sair porque elas arrumam um serviço e aí elas não podem mais nos ajudar, né? Então, assim, eu queria muito, muito de verdade que alguém remunerasse essas moças que Pra nos elas não ajudam, saírem. pra elas não saírem, porque elas são maravilhosas. É. Elas são E às maravilhosas. vezes elas saem para ganhar super pouco, né? Sim, sim. Um salário. Um salário mínimo. E são pessoas, assim, Boas. excelentes. Boas no que fazem. Boas. Hoje é sexta. Quinta-feira, toda quinta-feira a tia Mônica já fica esperando. O que, tia Mônica? Porque uma das tias ganha leite, né? E estando a quinta traz o saquinho. Sabe Ela aquele leite de divide com a saquinho que a gente. prefeitura dá? Aí ela divide. Aí a gente consegue Ela fazer. traz o leite da leite, casa dela para as crianças. Então, Pras crianças. quinta-feira tem leite. Mas quanto Que leite ela conta. ganha que dá para 170 É porque crianças? ela tem 40, ela tem 4 filhos. É. Mas quantos litros ela precisa para vocês poderem dar para 170 Ó, crianças? por dia do café da manhã, eu faço. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Eu faço do café da manhã, eu faço 3 bules grandes assim. Pra eles tomar café da Tem manhã. que Porque os render, pequenininhos entendeu? tomam muito. É. Os pequenininhos são que tomam mais leite. Os grandes já. Mas os pequenos tomam mais. A gente precisa dar o leite pro pequeno. O grande a gente pode ir intermediando com chá. E tem uns grandes também que não É leite em gostam pó? tanto. É o leite em pó que ela leva? Ela Não, leva aquele de saquinho, Ah, tá. que é líquido, Lembro, eu sabe? lembro. É esse. De antigamente, né? Que esse punha naquele mesmo. negocinho Nunca assim. mais vi Isso. leite de saquinho. Porque tinha na gôndola do supermercado. É. Não tem mais. Né? Hoje é nunca só mais vi caixinha. também. Mas tem. Mas tem. Que legal. Aí ela leva pra ajudar. Aí tem a tia Zazá também, que às vezes leva alho pra gente. É. E roda muito essas voluntárias? Tem uma rotatividade muito grande de vai embora uma, entra outra? Essas já estão com a gente há algum tempo, É. né, irmã? Só saem quando vão fazer algum... Quando precisam trabalhar fora. Isso.
Isso. E, no geral, elas podem não trabalhar fora porque tem um esposo que trabalha? Não, alguma elas coisa? muitas delas recebem um auxílio Do do governo. governo. Que é o Bolsa Família. É o Sim. Bolsa Família. E aí elas podem Isso. Ficar com os filhos. dar os filhos. Porque os filhos ficam lá, né? Então, para elas... Elas ficam com os É. filhos dela e vários outros filhos. É. Um mundaréu de filho, né? É. E Selmo, seus filhos naturais frequentam a casa, dão uma mãozinha quando podem? É uma Então, menina, Eu né? tenho uma menina. Você tem uma menina. A Pietra. A Pietra Que tem que idade, a Pietra? vai fazer 13 anos. Adolescente. Ela fica lá também? Ela fica É. e ela ajuda já como voluntária. Já é voluntária Que ela mirim. faz? Tá? Ela ajuda as tias. tudo? Em tudo Olha que que precisa. lindo. Ela ajuda. Eu falo, passa o olho que eu tô E os indo seus aqui. também ajudam. Eu me esforço muito para eles ajudar. Porque os delas são menores, São- né? Se é. envolvem. São menores. são Tem elétricos. 9 e 11, você falou, são né? elétricos. Naquela fase de pilha. Pilha? Os meus não param um segundo. Nossa, mas é bonito, porque sua filha já está envolvida. E vocês vão ver que no futuro, as pessoas que vão trabalhar nessa associação vão ser jovens que cresceram lá. Sim, é isso que a A gente fala segunda pra geração é... Isso. Eu Foi falo para criada a todas as casa. crianças. A gente tem que cuidar da nossa casa. Porque a gente sempre falo com eles, nós não somos eternos. Então, vocês têm que aprender para poder cuidar. Porque sempre alguém vai precisar. E vai ter que ter alguém. Vai ser uma troca. O mundo é isso, é uma troca, né? Vai saindo uns, vão chegando outros. E vocês têm que entender todo esse processo de ajudar, de acolher, entendeu? Para cuidar da nossa casa. Você acha que uma das coisas que uma pessoa para ser voluntária tem que ter, maior de todas, qual é a característica principal? Paciência? Amor. Amor. Tá aí, ó. É. Semeando amor. É. Se você não tiver amor para você cuidar de uma criança, então você volta, amiga. Porque senão dá Vai ruim. só atrapalhar. Dá ruim. Já aconteceu? Já, de pessoas que não se... Vai em primeiro dia e não aguenta meio período. Porque Que- achar fácil de fora, às É. vezes, parece fácil. Mas quando você está lá, se você não... E eu acho que não é só a dificuldade do trabalho em si. Eu acho que existe uma dificuldade até da pessoa encarar emocionalmente Sim. toda Que é essa difícil situação. mesmo, né? Sim. Crianças com várias questões, com muita necessidade de coisas que às Sim. vezes não são possíveis de se ter, com restrições alimentares, Sim, né? Sim. Você tem que ter coração forte para saber que amanhã não tem o arroz e vamos ter que improvisar Isso. e depois, né? Não é Isso não é fácil. para qualquer um, gente. Vocês são heroínas. Todo mundo que trabalha lá é. Olha, as minhas meninas são bênção, viu? Eu agradeço todo dia pela vida delas. Porque eu falo, a Associação Semeando Amor, com a tia Mônica e Espaço Jonathan, a tia Mônica e a tia Selma, sozinha nós não somos nada. Nada. Que a gente Nada. não Ninguém consegue. é nada A gente- sozinho. A gente não ia conseguir estar aqui. É. Às vezes a gente vai buscar doação, às vezes a gente vai buscar doação até de ônibus quando o carro não tá, É. né? Porque a minha outra irmã tem um carro Não falo. que, assim, ajuda muito, mas quebra muito. Então aí a gente vai buscar de ônibus às vezes, É. porque não consegue ir É. buscar. E aí quem fica lá são elas que Elas ficam. têm que segurar. Porque se saiu duas, aperta muito. Aperta. Hoje tá um Hoje corre-corre lá. Hoje tá um corre lá. Tá uma loucura. Tá. Tá uma loucura. Tá uma loucura lá. Mas estão firme e forte. São guerreiras. O nosso grupo, né, do WhatsApp, É. as guerreiras. É as guerreiras. E assim, foi igual eu falei pra tia Mônica. É tão difícil hoje. Muita gente tem diploma, né? Mas não tem o coração. É Aí, mecânico, né, irmã? isso. Aí eu fico pensando, né? Amanhã ou depois. Eu tenho certeza que Deus vai nos amparar com essa questão e tudo. E eu fico falando para elas, vocês precisam estudar, porque Deus vai nos amparar e vocês precisam estar aí, estudar, porque para você estar aqui e para elas poderem ter uma dignidade também, sabe? Sair dali, porque lá é assim, a gente somos como eu falei, uma grande família. Tudo que a gente recebe de doação, a gente faz para as crianças e, vamos supor, se a gente recebeu legumes e frutas, a gente dá para elas levarem para casa também, para elas terem em casa também.
né? Se a gente recebe... O que a gente recebe, a gente divide com elas. Porque não é justo a pessoa estar ali o tempo todo e na casa dela também não ter. Pra ela comer, para ela fazer a noite pro filho. E quantas vezes também que a gente faz a comida e elas levam a marmita para comer em casa à noite com as crianças. Isso. E até para caso alguém esteja vendo e queira doar alguma coisa, se você fosse ter arroz e feijão todos os dias para 170 crianças, quantos quilos de arroz e quantos quilos de feijão você precisaria? Eita, pergunta difícil. Ah, vai ser a cozinheira? Faz a conta e... Por dia, Por dia. a gente usa 10 quilos de arroz. Quando tem, né? 10, 12. A gente Até tá 15 falando aí quilos, de né? 25 dias no mês, né? Porque sábado e domingo é só evento. E de 4 a 5 quilos de feijão. Eu acho mais fácil, eu sou engenheiro, né? Então, fazer conta para mim é mais natural. Você pensar em quanto custaria alimentar uma criança por dia. Se você for num quilo, você vai gastar, sei lá, R$20. Então, se você vai cozinhar em casa, vai custar um pouco menos. Então, vou dar um chute aqui, 15 por criança, uma refeição. Aí você tem mais café, porque não Um lanchinho, um pãozinho. lanchinho e tal, 20, então 25. põe 20. Multiplica isso por 20 dias e 24. por 170. E essa é a conta, é facílima de fazer. Eu vou fazer e depois dar para vocês na maquininha. E é isso, gente. Para você que está ouvindo a gente aqui e quiser ajudar de qualquer forma, como a pessoa faz para conseguir achar vocês, ou fazer uma doação, ou entrar em contato? Vocês têm um Instagram, alguma coisa que a gente possa deixar? Sim, tem o Instagram da associação, Semeando Amor com a Tia Mônica, e tem o WhatsApp, que é DDD 11 9 59 30 5099. Viu? Daí vai estar escrito na legenda. E quem quiser é só chamar no WhatsApp, Só né? chamar. E pode ajudar como quiser. Como quiser. Aceitamos tudo. Roupa Tudo. usada, Isso. o que está sobrando na sua casa, Isso. livro, Sim. material escolar, Sim. produto de limpeza, comida. Tudo. Tudo. Viu? E também, se quiserem se doar, sinta-se à vontade, faz bem pra gente. Exatamente. Pode ir lá para Que ajudar. tipo de apoio vocês precisam? Mesmo que seja um apoio pontual, alguém que vem para resolver um problema e sai. Quais são as outras carências que vocês têm, além de Então, com alimentos? o prédio novo, a parte de fazer a limpeza é muito difícil, porque ou a gente fica com a criança ou a gente faz a limpeza. Tá sendo muito difícil pra gente manter o espaço limpo, porque o espaço é lindo, só que a gente não consegue manter. Né? A gente faz o que a gente pode, da forma que a gente pode, mas a gente lá tem muitos vidros, né? São 10 banheiros agora, a gente não tinha nenhum com porta, agora nós temos 10. Não, Muito chique, de um gente. banheiro sem porta para 10, vocês deram um upgrade. Sim, sim. Então, assim, essa parte também nos preocupa muito, né, filha? É. Que é a parte da Da limpeza. limpeza. E que tipo de profissional, às vezes, mais especializado? Poxa, seria muito bom pra gente se uma vez por mês fosse uma psicóloga, Perfeito, uma bênção de Deus. por exemplo, né? É. Que outras especialidades você imagina? Porque às vezes a pessoa não pode sempre, mas ela pode uma tarde por mês, né? Sim, sim. Seria muito importante uma pessoa que fosse uma psicóloga, ou uma que fosse uma assistente social, uma que fosse dentista, ou uma que... Entende? O que você acha que seria olha, importante? Psicóloga é excepcional, gente. Olha, psicóloga, qual é aquele profissional que troca? É o médico que troca a receita das minhas crianças? É porque... É o neuro. Gente, como é difícil trocar receita, Porque gente. Aí a criança fica sem remédio porque a receita tá vencida. Como é difícil trocar receita. E a gente não pede muito, só trocar receita, porque aí a criança não fica sem o remédio. Porque uma criança sem remédio, quando ela necessita daquele remédio, ela se automutila. Tem criança que bate a cabeça, se a gente não segura, até arrebentar. Esses remédios são dados pelo governo? Tem muitos que as mães que têm que comprar, que às vezes não tem, né? Apoio de governo é pouco. Pouco. Essa questão dos profissionais se doar, como a gente tem esse número de crianças, né? Uma equipe multidisciplinar, se tivesse psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, neuro. Então, assim, todo voluntário vai ser bem-vindo. Né? Quem quiser se doar. Para o tipo
criança que das necessidades que vocês Sim. têm, esses 3 são muito importantes, Sim. né? Terapia ocupacional é muito importante, né? E psicólogo também, né? Psicólogo, muito. Muita gente que está nos ouvindo aqui vai botar esse bonezinho na cabeça e achar que pode ajudar de alguma maneira. Né? Sim. Vamos torcer que esse vídeo Tomara, tenha muita né? penetração aí de público. E dentista, oftalmo, Sim. isso aí é para ir de vez em quando, né? Só Sim. para dar aquele batidão, Dentista é mais né? difícil por causa do equipamento, né, Ju? Médico eu acho um pouco mais fácil para ir lá, dar uma espiada, aviar a receita, mas dentista é mais complicado. Teria que ser da região. Né? Mas nem que seja para instruir, para ensinar, Aí entendeu? sim, Preventivo. Sim. Eu não Isso. digo para resolver, mas para prevenir, para Sim, ensinar, pra a ensiná-los. escovação, Sim. dar uma aula disso, né? São tantas Muito necessidades, bacana, né? muito bacana. Muito bom. Gente, vocês estão de parabéns. Viu? Vocês são Trabalho- verdadeiras heroínas. Eu nunca Obrigada. conheci alguém mais heróico, de verdade. Tô falando do fundo do coração, Obrigada, assim. obrigada. Parabéns, obrigada. vocês são uma lição de vida, de entrega, Condenadas a de dar amor, certo. condenadas absolutas a dar certo. Ai, que bom, que E bom. a felicidade com que vocês fazem isso, né? O orgulho, a alegria, não é? Para vocês não é uma coisa maçante, Não, é uma não. felicidade É, imensa. eu me sinto... Na verdade, as pessoas... Você se ouve sente eu- escolhida. eu falo assim, não é que eu seja boa, é que eles me fazem bem. O que eu faço me faz bem. Não é que, a tia Mônica é boazinha, não. Eles me fazem bem. Então, eu tô lá todo dia. Eles são o que me... Eu passei por um processo de saúde muito delicado. Se eu estivesse em casa, eu te garanto que eu não estava aqui para contar a história. Porque normalmente, nós, quando recebemos uma notícia de algum diagnóstico que, né, recebeu aquele diagnóstico que você fica meio assim, Apavorada. apavorado, eu não tive tempo para pensar no meu diagnóstico. Só minha irmã ficou sofrendo lá. Eu, não. Eu apareceu um nódulo intestinal. Eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, vou trabalhar todos os dias. Fui me arrastando todos os dias. Está bem hoje? Hoje estou bem, até o dia da cirurgia. Operou. Operei. Esses cachos aqui, antes era liso, agora cresceu o cabelo. E graças a Deus. Mas se não fosse as crianças, eu indo todos os dias, eu estaria deprimida, deitada em casa. Então, o dia que eu fui fazer a cirurgia, o doutor perguntou, você tá bem? Porque a pressão não subia, estável, tudo Falou, tranquilo. tô ótima, só preciso voltar logo Estou para minhas ótimo, olha, eu crianças. tenho que ir, porque, eles estão me esperando. Eu não posso ficar tanto tempo fora, não. Bora. Você ficou quanto tempo fora? Lá no hospital, eu fiquei uns... Quantos dias, irmã, eu fiquei naquele hospital? Eu acho que você ficou uma semana. Uma Precisava tirar os... E depois, treinos. quando você voltou, não teve que ficar em casa de Fiquei, repouso? fiquei. Agoniada. Pelo amor de Deus, um tempo lá. Sabendo que a Selma estava sofrendo sozinha. Lá. Nossa, e eu louca pra ir, só que eu não podia, porque eu estava muito fraca ainda, né? Podia pegar alguma bactéria, enfim. Tinha que se preservar para poder ser útil. Pra poder né, ser Mônica? útil. Aí eu fiquei lá, mas eu vou te dizer, foi torturante, mas eu ligava, eu queria saber o que tá acontecendo. Mas aí foi as crianças. E aí teve um dia que aí seu cabelo cai, você fica meio que desesperada ali. Eu falei, tá caindo as crianças. Mas você tá tão linda, tia Mônica. Eu falei, Glória. Então, eles me fazem bem. Muito É bem, que assim, muito bem. você vive tantas coisas que diante disso, a sua história ela deixa de ser a mais importante do mundo. Sim. Você tá com um problema, mas ali você tem 170 questões, outras E aí eu questões. falei, Então, É, você não- para de se colocar como centro do universo. Isso mesmo. Não que ela não tenha, ela tem muita importância como um canal para ajudar as crianças. Sim, mas eu digo Não assim, a si o própria, problema você é apenas dela, um canal, ele né? deixa de ser o maior problema do mundo. isso. Sim. Entende? Sim. E Ele é mais foi um. muito importante para minha recuperação. Tenho Muito certeza. importante. Muito bom as pessoas ouvirem isso, né, Mônica? É. Porque tem gente que fica no fundo da cama se lamentando, deitada num lugar sem problemas, com comida na geladeira, com Sim. todo o conforto. Sim, E tá lá Não pode. chorando, depressiva, vai trabalhar. Não pode, vai não trabalhar. pode. Vamos um dia pra associação. vamos Que um dia aí- para duvido. vai lá, Não né? tem o que pegue, mesmo. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá Você pra não- piscar. Quem quiser Não. pode visitar. Claro. Pode. É Pode. É portas só mandar abertas. um WhatsApp para Isso. vocês. Isso. E Ótimo. pode ir lá visitar. conhecer. A gente vai ficar muito feliz. Então a gente espera que quem estiver ouvindo, que seja de qualquer tipo de profissão que possa contribuir de alguma forma, seja com doação, seja com tempo, seja com uma visita, Sim. Conhecimento. conhecimento, o que for,
por favor, temos o canal, né? As pessoas muitas querem ajudar, falam, não sei como eu ajudo. Aqui tem vários jeitos. E olha, é difícil arrumar alguma coisa mais útil do que essas duas meninas estão fazendo, né? Difícil. Quem quer ajudar, ajuda tá aqui, a tia Mônica. Não quero mais ninguém falando assim, eu gostaria muito de ajudar, não sei aonde. Já sabe pode agora, lá, que né? lá precisa de ajuda. Meninas, parabéns, parabéns. Obrigada. Muito Nota obrigada por vocês terem vindo até aqui. A gente sabe que deve ter sido esforçado. O pessoal tá lá na correria. Obrigada, viu? Espero que a gente consiga ajudar de alguma obrigada. forma, viu? Obrigada, viu? Parabéns, maravilhosas, estão de parabéns. Obrigada. A gente que agradece a oportunidade de Imagina. estar aqui, divulgar o nosso trabalho aí. E que venha mais gente, né? Virar. Aqui, hoje Deus a gente quiser. veio semear o amor. Isso aí, para completar esse coração. Né? Isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Tchau, gente.